Bem-vindos à Infinity TV, um novo canal de comunicação. Começa agora mais um programa Brasil na Pauta, que tem por objetivo informar e esclarecer. Em 1821, em São Paulo e Rio de Janeiro, foram editados os primeiros jornais com alguns anúncios classificados. Esses anúncios, em princípio, queriam vender produtos, artesanatos, alguns profissionais liberais e coisas do gênero. Em 1914, antes da Primeira Guerra Mundial, eles foram um pouco melhorados face à agricultura do país e etc. Em 1929, apesar da quebra da Bolsa de Nova York, que afetou todo mundo, o brasileiro, sempre dando a volta por cima, não se deixou abater e continuou editando as suas belas e maravilhosas obras de arte, que nós podemos chamar de publicidade. A partir de 1930, com o advento do rádio, vejam vocês, começaram os jingles, e a publicidade no Brasil criou um caminho fantástico e maravilhoso. Após a Segunda Guerra, criou-se a Associação Brasileira de Propaganda e Publicidade, e assim viemos caminhando. Na década de 70, começamos um novo tempo, trabalhos fantásticos, prêmios a toda hora, inclusive obras premiadas no exterior. E para falar dessa época de ouro, temos aqui um gigante da publicidade que nos deu a honra e um prazer imenso em dar essa entrevista aqui para esse modesto apresentador. João Derado, prazer em tê-lo conosco, boa noite. Boa noite, Carlos. Prazer, primeiro, é absolutamente meu, pela honra do convite seu, Roger, Chicão, e por estar aqui nesse veículo, tão fascinante, que é na internet, onde a gente vai atingir todas as pessoas e onde todos têm o livre-arbítrio, de ver as coisas que estão acontecendo de um modo tão claro e objetivo. Muito bem. João, como é que o filho de um industrial se direcionou para a vida da publicidade da arte? Isso é uma longa história. Média, Assim, meu pai era industrial, ele tinha uma metalúrgica, onde eu trabalhei durante 12 anos, mas eu fiz medicina também, fiz 2 anos, e não era exatamente isso que eu queria, embora, digamos, a grosso modo eu tivesse assim, o berço pronto, mas não era isso, ele não estava me deixando feliz, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Isso, por uma casualidade do destino, se bem que eu não acredito em casualidades, foi dirigido, um amigo falou, olha, estou precisando de um contato em publicidade e tal, contato ainda, eu nem sabia nada. Escutava o rádio, adorava a PRK-30, enfim, era uma coisa que eu já estava embutido. E ele me convidou e foi onde começou a minha carreira publicitária, onde eu deixei a indústria do meu pai durante os 12 anos para me dedicar à publicidade. E com que idade foi isso, João? Em torno de 20 anos, mais ou menos. 19, 20 anos, E vou fazer uma perguntinha aqui capciosa, João. E exatamente na publicidade, na criação, aonde você começou? Por onde? Eu comecei como contato, Contato, assim, o contato de agência. De agência, onde você ia vender a produtora, no caso. Eu comecei a trabalhar numa produtora. Então, na primeira agência que eu entrei, quase que eu falo reclame, porque eu não sabia nada. Foi no tapa, E você vê a casualidade, se é que podemos chamar assim, eu vendi o primeiro jingle. Ele estava precisando de uma produtora naquele momento, que precisava fazer um lançamento de um produto, e ele foi uma loucura, porque eu não conhecia a agência, nem ele me conhecia, e ele me deu o trabalho, e nós fizemos um estudo, foi aprovado e foi onde começou. Foi uma coisa assim que nem eu entendo direito o que aconteceu, mas estou aqui. Aqui estamos, e uma carreira de sucesso vitoriosa. Nós sabemos que, em função da atividade do publicitário, que envolve música, arte, cinema e tudo mais, isso gera envolvimento com artistas
Como foi o seu relacionamento com alguns artistas da época, inclusive, década de 70, 80? Olha, foi uma coisa assim, foi um privilégio, Carlos, porque eu tive a honra de conhecer a Elis, né, porque por tabela, né, porque eu era muito amigo dos músicos, né, o César, o Dudu, né, enfim, onde estava sendo feito o Falso Brilhante. Então, nesse momento, eu tinha uma moto. E a banda inteira da Elis ficou alucinada pela moto e todos compraram motos também, né? A famosa CB400 branca, João? Não, vermelha. Ah, vermelha, desculpe. 400 Ford vermelha. Não, branca era do Madeira, né? Então, o César comprou uma exatamente, o César Mariano, né, o maestro, exatamente igual. E aí nós começamos, porque eu ia todo dia no Falso Brilhante para esperar eles acabarem, para nós andarmos de moto. Só que um dia a Elis falou assim, mas quem é esse João? Aí nós ficamos, tive o privilégio de assim, participar da vida deles, tal, na Cantareira, indo para Ubatuba, enfim. E todo mundo perguntava assim, falou, pô, mas você é amigo da Elis? Não, né, porque eu era muito tímido, ainda sou. E porque isso dava uma coisa assim que... então você me apresenta, tal, né? E eu tinha essa coisa de resguardar, né? Sim. O artista. Tanto ela quanto o Renato Teixeira também, que trabalhou na MCR. MCR é uma das grandes produtoras, né? MCR, porque Mineiro, Campo e Renato. Sim. Né? Pouca gente sabe que o Renato Teixeira é santista, morou em Taubaté e começou a vida profissional produzindo jingles. Exatamente, grandes jingles, né? Grandes jingles, né? Trabalhos fantásticos. Né? O Theo de Barros também, né? Também. Porque o que eu me lembro, João, e você vai me permitir perguntar, é que você foi privilegiado em conviver intimamente com eles, Regina, em almoços, jantares, viagens para o Rio e tudo mais. Eu levei a Maria Rita no colo. Exatamente, isso eu me lembro, que hoje está aí uma cantora fantástica. O João era desse tamanho. Você poderia, mesmo que discretamente, falar alguma coisa, porque eu convivi pouquíssimo com eles, Regina, mais em estúdio, né, na época do Marcos Pereira, e era uma pessoa difícil de se lidar, geniosa, e extremamente afável com outras, inclusive com você. Né? Por que isso, João? Olha, eu acredito, Carlos, que tivesse sido uma prevenção dela, né? Porque ela era uma pessoa extremamente sensível, dócil, ao contrário do que ela se mostrava assim, por isso que se chamava Pimentinha, né? Exatamente. Por se, digamos assim, se resguardar, né? Porque ela tinha uma sensibilidade enorme, né? Era uma pessoa extremamente doce, né? Amiga, conversávamos tudo, e ela até me sacaneava um pouco, porque ela sabia que eu era tímido, né? E quando ela estava fazendo um show no Rio, vou contar rapidamente, eu fui de moto para lá, tal, nós saímos para um jantar no Porcão, até no Rio, né? E eu cheguei um pouco, e já estava a mesa pronta, né? E ela sabia da minha timidez, ela estava na ponta da mesa, fechou o Porcão, uma janelista, tal, ela levanta, João! Eu quase me enfiei debaixo da mesa, né? Eu fiquei vermelho, roxo, amarelo. Terrível. Mas para fazer um comentário sobre essa passagem, eu vou pedir sua licença Claro. e pedir a intervenção da nossa eminência parda, Carlos Alberto Chicão. Boa noite, Chicão. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite ao João Derado. Boa noite ao Roger também, que acompanha aqui o nosso programa, e os nossos web espectadores. Aquilo que a gente vem dizendo, né, Carlos Henrique, o programa vem ganhando corpo, é isso que a gente espera realmente, que cada vez mais cresça o programa Brasil na Pauta aqui na Infinity TV. É um prazer recebê-lo aqui, João, né? Muito obrigado. A gente já tem aí uma certa convivência, então a gente sabe da sua capacidade. Estava ansioso, esperando vê-lo aqui, né, para essa entrevista aí com o Carlos Henrique, para saber das histórias, né, sabendo um pouquinho mais, saber um pouco mais aí, aprofundando aí na sua área, que é publicidade. Imaginar, né, essa sua experiência aí com a Elis Regina, com os parentes dela, né, no caso aí com o marido. A gente fica imaginando como seria realmente essa fantástica intérprete da música brasileira e, né, acho que dispensa comentários, até hoje reconhecida aí, acho que talvez como a maior intérprete da música popular brasileira. Sim. Então, bom programa a todos, que esse espaço, eu costumo dizer, é um espaço nosso, um espaço democrático, e serve justamente para isso,
para divulgar, para as pessoas conhecerem mais o trabalho dos outros. Bom programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, João, nós falamos aqui de trabalho, de arte, e eu sei que você, ao longo aí da sua carreira, você criou trabalhos muito bonitos, tá? Obrigado. Premiados, inclusive. João, dentre esse universo, que é imenso, né? Nesses vários anos, para não dizer quantos, né? Que vai... não pode. Né? Dentre esses, quais os que você mais gostou? O que mais, assim, tipo assim, é o filho querido, é a grande cria? Pois é, nós criamos, né, os filhos, né, que são os jingles, e eles vão para o mundo, né, e aí você perde, digamos assim, o que você não tem mais o que fazer, ele simplesmente ele vai ser aceito ou não. Um dos grandes, que eu considero, né, para mim, uma grande... foi uma coisa que saiu do nada, foi o Itaú, né, Cântico Itaú, aquele pegue o i e faça i, pegue o t e faça tá. Muito bem, esse jingle em especial não foi encomendado. A conta do Itaú, na época, eu acho que ainda é a DPZ. DPZ, né? E não, era o Washington, inclusive. O Washington e o Ciro que cuidavam da conta. Era o diretor de criação. Exatamente. Era o Petit e o Washington, então os dois, né? E não foi encomendado. Eu estava indo para o estúdio de moto, tinha uma menina cantando num carro do lado, que eu não pude passar, tal, e eu vi que ela estava cantando, alegre, feliz e tal. Eu olhei e falei, pô, que legal, a felicidade existe, né? E quando ela sacou que eu estava olhando, ela travou, né? Falei, pô, se eu fizer alguma coisa que as pessoas cantem também, porque os jingles, normalmente, você escuta e pronto. Se você não participa dele. Falei, pô, se eu fizer uma coisa que as pessoas participem, né? Cantem também, né? Não só na mente, mas que quando toque, ele cante junto. Playback. Né? Muito bem, aí eu fui para o estúdio, fui com a coisa na cabeça e falei, pegue o i, faça aí. Aí o jingle era nesse sentido. As pessoas cantavam e o locutor, no caso, falava, agora é com vocês. A letra é fácil. É i, tá, e o i, né? E o u. E isso ficou durante 15 anos no ar, né? Foi refeito agora, a questão de acho que uns 3 anos atrás, foi modernizado o arranjo, e agora sim para o Credit Card. E esse eu acredito que tenha sido o grande filho, né? Pródigo. Porque né? tem um da Doriana também, que eu acho que ficou 10 anos. Foram 12, quase 12 anos. Quase 12 anos. Aqui tem Doriana, a gente logo vê, né? E o assunto também foi bárbaro, porque era tão louco a coisa, né? Porque era assim, era 10 jingles por dia, e eu fui na reunião na agência, era Lintas, se não me engano. Lintas. E aí o redator entrou e falou, olha, isso daqui me deu uma fita, e saiu e falou, Doriana, uma margarina. Eu falei, tá legal. E eu achei que era a referência. Não era do concorrente, e o cara não me falou nada. E eu peguei mais ou menos a linha, né, musical, não fiz exatamente igual, mas né, modifiquei um pouco, e mostrei para ele e falou, bárbaro. Eu falei, então, aquela lá ainda bem que você não usou. Eu falei, como assim? Então, tá bom. Então aquelas histórias, né, hilárias. Não, né, muito bom, não, fantástico. Convivi um pouco também. Você foi publicitário há muitos anos, a gente se trombou em várias vezes, em várias ocasiões. É demais. Obrigado. Nem tanto, nem tanto. Meu professor aqui. Tá bom. Não, realmente, eu tinha 18 anos, mais ou menos, 17, 18 anos, e João Derado tinha 20, que eu me lembro, né? E lembro dele dirigindo uma Kombi lá da empresa do pai dele, foi quando eu conheci o João Derado, né? Carregando o caixote. O filho do rico, o filho do industrial, né? E é uma das pessoas mais humildes que eu conheci em toda a minha vida, fantástico, né? João, infelizmente por problemas técnicos, no problema de áudio, eu não vou poder rodar. E depois também a diretoria ia cobrar também, né? A inserção do Itaú da Doriana. Nada que uns 8 milhões de dólares não resolva, mas é uma coisa fácil. Mas nós temos aí, se você nos permite, da Beliótica. Né? Claro. Está no ponto, Carlos Roberto, seria possível nós mostrarmos essa obra? Voo 371, pronto, posição, decolagem.
371, livre decolagem. E aí, doutor? Vai óculos de sol? Ó, tá baratinho. Compra um e leva dois. Livre decolagem. Doutor, é do bom. Aguenta sol, chuva, tempestade em copo d'água, tudo. 371, você está atrapalhando o tráfego aéreo. E esse aí, eu garanto. Quem quer qualidade só quer saber de Veliótica. Só Veliótica. Muito bem. Então, eles acharam que eu era ator. É. Eu acho que, não sei, enfim. Mas todo o áudio inteiro desse filme foi feito pela Era do Rádio, que é a minha produtora. A sua produtora. E, enfim, tanto a dublagem, porque tanto a captação da minha voz na hora ali também não houve. Eu precisei dublar em cima. O ruído do avião, o locutor. Toda a montagem. Tudo. Trucar tudo. É que se chama finalização sonora, né? E podemos mostrar o cimentolite? Lógico. Vamos mostrar o cimentolite, Roger? O que você acha, Roger? Mudando o piso também, é? Piso e azulejos. Eu também. Mas e a bagunça? Bagunça pra quê? É que eu estou usando piso sobre piso da Cimentolite. Fácil assim? Um piso em cima do outro? Você pode facilitar, por que vai complicar? E os azulejos também, sem barulho, sem quebra-quebra, sem sujeira. E cola mesmo? Ah, cola. Cimentolite, a evolução em argamassas. Com elas, nem as tiras aguentam. Muito bom, uma grande sacada. Ô, João, com o diretor Marquesi, né, o Roberto Marquesi. A grande Marquesi. Marquesi, inclusive, dirige aquela encenação de São Vicente, né, cujo qual, a maior do mundo, inclusive. Ela né, é a maior encenação em areia do mundo. Tem 1.100 atores, né? Inclusive vêm os atores globais, os principais, 5 ou 6. E eu fui convidado para fazer a direção musical durante 3 anos, né? Então é um dos maiores eventos, é uma complexidade enorme. É terrível, e, nossa, né? É muito cansativo. Gratificante, mas gratificante. Mas é gratificante. É uma coisa, quando você olha, chora e tal. Eu não podia ir todo dia, porque as lágrimas não muito tem bom. para tudo isso. Ô, João, nós todos, uns de um lado, outros de outro, nós passamos aí problemas ideológicos no país. Então. Claro. Como você driblou a censura naquela época? Você diz na área publicitária? Na área publicitária, que eu sei que nós tínhamos problemas, né? Muitos. Cuidado com imagem, cuidado com as palavras. Muitos. Nesse caso, eu não tive muito, Carlos, porque ele era muito dirigido. A publicidade tinha um foco e era aquilo lá. Então, aquilo já era previamente, né, digamos, liberado. Né? Então, o que nós fazíamos? Fazíamos as músicas, né, gravávamos as locuções. Então, assim, sobre o enfoque político mesmo, nós não tínhamos muitos problemas. Nós tínhamos problemas com nós mesmos. Porque nós éramos os músicos, né, comunista. Naturalmente, artista era uma coisa complicada, você lembra, na época. Com certeza. Mas até teve uma coisa fantástica, que nós acabamos no estúdio, tipo umas 7, 8 horas da noite, sempre a gente se reunia num barzinho do lado, e falou, bom, agora eu vou relaxar. Tomamos um chopinho, tal, não sei o que, de repente vem o diretor do estúdio e falou, graças a Deus vocês estão aí, espera aí que tem uma reunião, vem todo mundo para cá. E nós já tínhamos tomado umas, né? Aquelas 3 chopinhos, digamos assim. Entramos e tinha um coronel, outro coronel, um capitão e um tenente, e falou, meu Deus do céu, estamos presos. Né? E falou, não, vocês têm que fazer um jingle para a exposição do Exército, que era Expo-X. 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 E falou, pô, o nome já é... E todo mundo, né, falou, meu Deus do céu. Falou, não, tudo bem. Ele falou, mas só que é já. Reúne todo mundo de novo no estúdio, aí entrou aquela exposição do Exército, que era uma marcha. Legal, aprovado, aprovadíssimo. Tá. Pô, acho que minhas pernas estão tremendo até agora. Até agora. E o interessante, João, é que me faz aqui uma pergunta. Não é à toa, né, que todos... Na época tinham esse pequeno temor, ficavam apreensivos, mas eu acho que o bicho, papão, não era tão grande o quanto parecia. Não. Né? Não era tão grande. E, para falar um pouco disso, eu vou pedir a intervenção do nosso diretor de jornalismo, o não mais famoso Roger Lemos. Que, aliás, ele vai emagrecer mais, vai ficar Roger Rabbit. Né? Ah, sim, não tenha dúvida, né? Ele é o meu inspirador, João.
Obrigado pelas palavras, Carlos Henrique. Eu acho que você está exagerando um pouquinho. Imagina, eu que estou aprendendo aqui com todo mundo. E não vou emagrecer não, viu, João? Vou comprar um monitor maior aí para esconder minha barriga. Sempre tem uma saída tecnológica, né? João, primeiro eu quero dizer parabéns aqui para você. Estou impressionado com a tua bagagem, com a tua experiência. Imagina, informações muito legais aqui, como publicitário e como músico também. Eu como músico fico feliz, fico curioso em saber como é que foi esse relacionamento com a Elis. E depois, depois mais para frente, queria que você falasse o relacionamento com o César Camargo Mariano, que é uma das minhas influências, apesar de eu não tocar piano, é um compositor que eu admiro muito. Falando em censura aqui, que é uma época obscura, que graças a Deus eu não cheguei a viver, como agiam os censores nesta época, na publicidade? Como era dado o aval para as agências publicarem ou não as suas peças? Havia digamos assim, um pente fino, né? Quando se fazia... porque a censura começou de um modo e se enraizou profundamente na cabeça das próprias agências. Chegou um ponto que já não precisava mais do censor externo. A própria agência já estava censurada, ela se incorporou, né? E isso dificultou extremamente o processo criativo, né? Ele começou a se encolher, a, digamos, bloquear, blindar, né? Onde nós tínhamos podia fazer tudo, mas só que tinha alguns, na época, eu vou chamar assim de paranoicos, né? Que achavam que aquilo lá não estava fazendo uma alusão ao comunismo, que o comunismo era, né, o principal. E o fato de você estar lidando com artistas, né? Quando você falava artista, falava, opa, aí tem coisa, né? Então, onde todo mundo sofreu, César sofreu, Elis sofreu, nós sofremos de certo modo, enfim. Mas o enfoque da censura começou a ser assim, foi uma amálgama, né, nas agências, entendeu? Foi uma coisa muito ruim, né? Não precisava mais de censor. João, ele perguntou do César Camargo Mariano. Ah, tá. Vamos dar uma atençãozinha nesse aspecto, que eu também estou curioso, Roger. Eu também estou. O César é um anjinho, né? Uma pessoa maravilhosa, talento, vou falar do César, né? Falar o quê, né? Tudo que ele fez, tudo que ele faz, né? Tudo que ele pôs aí, né? O talento. Ele teve quando ele deu uma separadinha da Elis, ele fez o conjunto, que chama banda hoje, ou como quiserem, São Paulo Brasil, né? Onde eu tive o privilégio também de participar das gravações, etc. Ele até me chamou para tocar tabla, as coisas. Enfim, todo o processo criativo e de realização é extremamente comunitário, né? Ele não pega tudo para si. Não, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Falou, olha, base maravilhosa, e aí é muito fácil, né? A mesma coisa que você te dá uma cama maravilhosa, você não vai dormir? Vai dormir que nem um anjo, né? Não um colchão no estrado, né? Todo, enfim, ele dá todos os privilégios para os músicos participarem do que ele criou e está propondo. E todas o que as pessoas puderem propor, bem-vindo, sempre bem-vindo. Então era uma pessoa, assim, digamos, eu acho que o César teria que ter muito mais do que ele é hoje, né? Ele foi nos Estados Unidos, gravou, tal, um monte de gente, ele é reconhecido lá. Aqui ainda tem uma certa, né? Engraçado. Ele ainda é né? reconhecido como um ex-marido da Elis. Exatamente. Né? E é um dos músicos mais impressionantes aqui, que a gente tem em matéria de harmonia, tudo. Exatamente. Eu gravei, inclusive, tive a felicidade de gravar alguns jingles com o César, na parte, né? Eu chamei César, dá para fazer tal, assim, assado? Lógico, claro. E o jingle ficava, claro, infinitamente melhor, né? Então, ele... Enfim, é uma pessoa que eu acho que deveria estar muito mais em foco hoje, né? Mais assim, na mídia do que né? Porque ele deu uma afastadinha, né? Bacana, daqui a pouco eu faço mais umas perguntas. Pois não. E eu, se vocês me permitem, Roger e João, eu diria, pelo que eu conheço do César Camargo Mariano, eu entendo que ele é um ícone. Sem dúvida. Do nosso país. Sem dúvida. Se não internacional. Sem dúvida.
Pois é, Roger, João, Carlos Alberto, vocês sabem que o publicitário, o músico, o Roger também pode falar muito disso, dá aquelas voadas, né, João? Os publicitários voam, os músicos mais ainda. Qual não foi minha surpresa, minha gente? Em alguns tempos atrás aí, o João estava voando de fato, ou seja, é piloto o cidadão. Ele voava duplamente, deixava todo mundo preocupado. João, me conta isso aí, conta para o Roger, para o Carlos Alberto, que história é essa de você voar sobre São Paulo nas madrugadas e Braganças paulistas? É coisa, né, de louco, né? Mas é assim. Nessa época, quando eu saí da fábrica, né, do meu pai, entrei para a publicidade, então eu ainda queria um pouquinho mais. E junto com essa história toda, eu tenho um grande herói na minha vida, que é meu tio, né? Ele é o fundador do Ministério da Aeronáutica, um dos fundadores. E ele foi instrutor de todo o pessoal que foi para a Segunda Guerra Mundial, do primeiro grupo de caça. Do Senta-Pua. O famoso Senta-Pua. Então, assim, meu tio é o seguinte, você dá uma caixa de sapato para ele, ele entra e sai voando. Dá qualquer coisa para ele. E era o meu herói. Então, eu fui para o Campo de Marte, né? Então, chegava à noite, eu ia fazer as aulas, né, as teóricas. E aí meu pai, passado um mês, meu pai viu que eu chegava um pouquinho mais atrasado, porque as minhas aulas de voo eram na hora do almoço. Quer dizer, eu nem almoçava, saía para o Campo de Marte. Ia. E ganhar hora de voo, né? Ganhar hora de voo, até completar. Na época era 45 horas, acho que hoje desceu para 35, uma coisa assim. O PP, né, o piloto privado. Então, aí eu comecei a ir para Bragança nos finais de semana. Final de semana está liberado, eu fazia 2, 3 aulas em Bragança, no sábado, depois no domingo. E aí foi. E uma hora meu pai falou, peraí, viu meu brevet? Que isso daqui? Eu falei, é um brevet. Você que está voando, você está louco? Tá? Eu falei, tô. E eu acho ótimo. Quer dizer, você sabe, você voou também, você pilota também, o Carlos também. A sensação de você estar, né, em voo, ele é mais ou menos da mesma plenitude da tua criação do que você faz na publicidade. Não, realmente é fantástico. Só que você está em outro mundo. É fantástico. Né? Então, lógico, você tem toda a parte técnica, tal, teórica, mas você está ali segurando a aeronave na mão, é uma coisa que... Uma sensação de poder, né? É fantástico. Como disse um grande piloto lá da esquadrilha, inclusive, falou, olha, quando eu entro no avião, não tem avião, eu estou voando. Exatamente. Acaba tudo, né? Eu sou suspeito, porque você sabe que eu sou paraquedista, né? Eu fiz paraquedismo, e o que me levou a tirar brevet, na época então, não vou negar, foram algumas facilidades que eu tinha, né, em função das funções que eu exercia, que foi praticamente a custo zero. E também consegui o brevet de piloto privado, mas ficou na gaveta, infelizmente não pude. Mas está no coração, né? Recentemente, inclusive, eu e o João estivemos em Bragança, uma amiga nossa comprou um avião. Qual era mesmo o avião? Era um PA-30. Um Piper. Um Piper de motor turbo. Foi emocionante, não, João? Muito legal. Ou pelo menos entramos de novo numa aeronave. Né? Eu sentei ali no lado esquerdo lá, falei, meu Deus, como você falou, ela estava estacionada, tá? Sim, mas eu voei. É uma emoção fantástica, né? João, então, e a aeronave também tem muita tecnologia e tudo mais. Aproveitando o gancho, e a tecnologia de hoje, João? Você acha que ela atrapalha verdadeiramente a criação do homem? Está entrando em choque os computadores e tudo mais? Eu acho que não, Carlos. Eu acho que ela está melhorando e melhorou muito, né? É claro que se você jogar só com a tecnologia, você não vai chegar a lugar nenhum. A tecnologia é uma ferramenta, né? Não é o fim, ela é o meio, né? Então, como nós tínhamos antigamente, claro, mais do que ninguém acompanha isso, que era fita, gravador, gilete, era uma loucura, líder, né? É um absurdo, né? Para você fazer edições, mixagens, né? Hoje não, você tem é bárbara essa ferramenta. O que não pode ser confundido é você utilizar essa ferramenta como o final. Não, você tem que ter uma ideia, uma meta, um conceito, né?
Toda propaganda tem um conceito. Agora, as ferramentas ajudam demais. Como foi no primeiro Congresso Internacional de Mídia, que eu fui convidado a fazer, foi no Hotel Transamérica para 500 pessoas no escuro. Foi um programa de rádio, que seria uma radionovela, vamos dizer assim, e chamava Um Dia na Vida do Mídia. Era desde o momento que ele acordava até o momento que ele ia dormir. Só que ele não falava em momento nenhum. Então, tinha 18 minutos. Agora, você imagina, naquela época, estamos falando em 78, mais ou menos, mixar isso daí. Sabe quanto tempo nós demoramos para mixar isso, cara? 4 dias. Eu imagino. Né? Então, que era muita. Então, fazia um pedacinho, parava, daí emendava, não sei o que, tarará, e um monte de gente, enfim. Hoje, você faz isso daí em meio dia. Então, as ferramentas são fundamentais. Você tem mais, inclusive, qualidade. Né? Eu acredito que nada substitui o homem em criação. Eu acho que nada substitui o talento, digamos assim. Nada. Quando não estou falando do geral. Sim, não, qualquer, como o talento dos Roger no jornalismo, o talento do Carlos Alberto no geral. Nessa parafernália do switcher que ele fica ali, que eu não entendo nada, né? Aquilo para mim é uma espaçonave. Para mim é uma espaçonave aquilo, né? Terrível, né? Tem um pavor daquilo. Para mim, mais de 4 botões. Não, me complica a vida, né? João, e você ainda produz jingles, João? Sim, claro. Então é verdade, a informação procede. Procede. Ainda eu faço, eu tenho amigos, diretores, algumas agências, né, que me encomendam aqui em Serra Negra, então eu faço por aqui. Então, como nós temos essa tecnologia, fazendo um gancho do que você tinha me perguntado, é muito fácil. No caso, eu tenho clipado três estúdios, um em São Paulo, um em Santos e eu aqui. Então, eu faço essa interface. Então, o pessoal me manda, eu passo o briefing, falo, eu quero assim, assado, tal, para faço mais ou menos uma base, mando esse maestro, Maurício, né, Maurício Domênico, é um irmãozinho, ele faz as partes de base, cordas, metais e tal, me manda, eu acrescento mais algumas coisas e mando para o cliente final. Então, faz essa triangulação maluca. É perfeito. É a tecnologia, né? Inclusive aqui para Serra Negra, né? Eu fiz um spot aqui para o JS. Um sistema de segurança, perfeito. Porque o Miele me contou que a sua fonte de inspiração é o sítio. Como é que é morar em um sítio em Serra Negra, João? Olha, é gratificante, Carlos. É gratificante porque como nós passamos esses 30 e tralalá de anos aí, né? Você sabe que a publicidade não tem tempo para começar e não tem tempo para acabar, né? Então, vai que vai. Aliás, falando, muito legal a canequinha. Gostou? Que bondade sua, caneca. A caneca. Aliás, o que temos aqui? A água. Eu sei. A água, né? E aproveitando... Parabéns, hein? Parabéns. Olha, muito bem, muito legal. Aproveitando, muito gente, legal. Em nome da Infinity, eu quero agradecer o pessoal da Grafitec, na pessoa do Rodrigo, que gentilmente criou e produziu aqui essa caneca do programa Brasil na Pauta. Obrigado, Rodrigo. Muito bom. Aí, a voz da experiência fazendo uma bela crítica aqui. A voz da experiência é demais, né? Obrigado. Pesou. Podemos falar da vida pessoal? Claro, sem dúvida. Professor João. Sem dúvida. Sim. Você tinha me perguntado do sítio. O sítio é muito legal, daqueles 35 anos, como eu falei, etc. Foi uma coisa de qualidade de vida agora, né? Então, onde eu tenho tempo para ler, estudar, olhar a paisagem, enfim, você ter uma visão melhor da vida, não tão tumultuada como nós tivemos, porque publicidade era isso mesmo, era virando a 24 horas por dia, você lembra muito bem disso. Então, eu me sinto de novo um privilegiado de estar num local como Serra Negra, né, com os amigos todos. Então, para mim, nada melhor. Sim, e o coraçãozinho? O coração vai bem, vai bem, muito bem. Casado, a Sandra, né, minha querida esposa, né, que, nossa, sem ela acho que quase nada seria possível, porque é assim, aquela que me puxa para baixo e me puxa para baixo é bom, né? Que nem subir para cima. Não,
faz aterrar e outra me faz decolar também. Então, aquele ponto de equilíbrio onde eu tive assim, a felicidade de achar uma pessoa maravilhosa. Bom, beijo. Fantástica. Sandra não requer maiores comentários e elogios, é fantástica, né? Então não há mais o que dizer. Como você vê a publicidade hoje no Brasil? Olha, cara, sou um pouco suspeito, né? Pelo tempo dos nossos tempos que nós passamos, você sabe, a efervescência que era, aquela criatividade geral. Não estou falando de mim, estou falando de todos. Zé Rodrigues, o país todo, Zelão, o Mineiro, Nico o Campa, Rezende, o Marco Possato, o Guise, o Edgar Gianulo, o grande Edgar. Mas é uma beleza, o Chiquinho de Moraes, né? O Chiquinho de Moraes era um maestro assim que a gente falava, Chiquinho, a gravação amanhã, tá legal? Às 10 horas? Tá legal. Ele parecia uma semana depois. Mas tudo bem, fazia. E então hoje eu acho que as coisas estão um pouco assim, como é que eu posso dizer assim, muito blindadas, elas estão muito, você não tem, por exemplo, se você tem escutado alguma coisa, eu vou até reverter a pergunta, você tem escutado coisas que te falam, olha que legal, né? Eu acho que ela está muito burocrática, né? É o que eu penso, por isso a pergunta. Então, e aí o que acontece? Ele vai refletir na criatividade, né? Estou falando no geral. Hoje existe, na nossa época tinha assim, digamos, 40 estúdios, hoje tem 300, né? E o que acontece? Tem uma corrida alucinante em cima de um trabalho, que só precisa fazer o trabalho, né? Na nossa época não era o trabalho, ele falou, pô, vamos compor. Já não chamava exatamente. De trabalho, né? Vamos criar, vamos compor. Criar. Eu, de cada 10 filmes, vamos dizer, né, entre 70 e 80, 8 eram bons, ótimos. Hoje, de cada 50, 5 são razoáveis. Se forem. Se for. E para fazer um comentário sobre isso, a nossa voz da experiência, Roger Lemos. Microfone na mão? A pergunta que eu tenho é direcionada nessa parte mesmo. O que você acha da superexposição e da sensualidade exacerbada da mulher usada em algumas propagandas hoje em dia, principalmente nos comerciais de cerveja? Eu acho que bom, como jagrão, vamos dizer assim, apelação, né? Porque você não tem uma ideia, né? Você não tem um foco, né? Então, você faz o quê? Você faz uma coisa que todo mundo, que gostosa, né? E pronto. Acredito que muitos comerciais, né, que falam, você viu aquela gostosa? De que comercial que era? Não sabe. O nome não tá ela. Então, isso acho que foi uma certa, uma dicotomia, digamos assim, entre a ideia, né, e a realização. Você não tem uma ideia, então, mas preciso fazer. Então, o que eu vou fazer? Põe uma gostosa, aí pronto, está acabado, né? Eu acho que o caminho, é isso que eu estava comentando, quer dizer, o termos de ideias, né, de sacação, o Oriente ali. De criatividade mesmo, né? Criatividade. Pô, tem tanta coisa que se poderia, né? Tinha um comercial de vodka, por exemplo, isso você não vai lembrar. O David Niven, ele fazia um comercial aqui e falou, hello my friends of Brazil, vocês não me conhecem, tal, não sei o que, parará. E fizeram um comercial da vodka Borodin, Bárbara, MPM. Ele falou assim, hello my friends of Brazil, vocês me conhecem? E nem vão conhecer nos próximos 35 anos, porque era um piloto da Rússia, tentei fugir, eles me pegaram, eu estou na Sibéria aqui, né, passando 35 anos preso, mas a Sibéria tem gelo pra caramba, então vou tomar vodka Borodin e voltar. Então, onde foi parar, né? Na época podia falar de álcool, tal, essas coisas. Hoje já não. Mas as saídas, né? As saídas criativas existem milhares, só que, né, precisa utilizar essa ferramenta. Ficou apelativo, né? E na sua opinião, quais os principais elementos para o planejamento de uma boa peça publicitária? Olha, primeiro um direcionamento, né? O que você quer atingir, o target, né? O alvo, né? Isso tem que estar muito claro.
onde tive várias reuniões antigamente, em agências, onde o cara falava, ó, eu apresentava uma sugestão mais ou menos, né, porque o briefing, né, existe um briefing, né? Eu falava, o briefing é mais ou menos isso aqui, eu fazia uma sugestão, aí o diretor de criação falava assim, olha, não é isso, eu não sei o que eu quero, mas não é isso. Isso está totalmente errado. Você tem que ter um direcionamento, onde a gente vai atingir, de que modo, com quem que eu estou falando, de que modo que eu vou falar. Aí sim, você já tem um direcionamento. É mais ou menos o que aconteceu, isso já aconteceu, você participou muitas vezes, quando a gente fazia um jingle e ia apresentar para a agência, nós notávamos que era cassete, né? Que na época era fita cassete, né? E precisava voltar todas as vezes para o pessoal, né? na apresentação, você falou, em vez de voltar, vamos gravar 3 vezes, né? Legal, a gente gravar 3 vezes. Levei para a agência, não vou falar qual, mostrei, o diretor de criação falou, olha, indubitavelmente a segunda é muito melhor, é a segunda e não tem conversa. Numa outra vez, tal, isso passou. É verdade. Isso, você passou por isso. Passei por isso. Numa outra, aí essa história se espalhou pelas agências, né? Aí eu fui fazer uma apresentação, falou, você gravou 3 vezes, né? Falei, lógico. Falou, legal, bárbaro. O diretor de criação. Então, mas só que é o seguinte, nessa parte do canto aqui, eu precisava de uma coisa um pouco mais encorpada. E na locução final, eu precisava de uma voz mais aveludada. Tudo bem? Falei, tudo bem. Voltei para o estúdio, estou gravando, tal, não sei o quê. E o técnico fala, João, eu já mandei a fita. Eu falei, que fita? Falei, a fita disso que você está gravando. Eu falei, não, eles mandaram... Quanto tempo você mandou? Eu falei, faz 2 horas. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu tinha que ligar para o diretor de criação. Eu falei, a gafe, né? Liguei e falei, oi, é o João, tudo bem? Tudo bem? Eu falei, tá vendo? Agora sim, perfeito. Ele tinha mandado a mesma fita. É complicado, né, João? Falei, tão legal, que bom, meus parabéns. É isso aí, pode prosseguir aí. Mais uma pergunta, Roger? Maravilha. Tranquilo. Tá bom. Obrigado pela participação, Roger. Eu que agradeço. Fico feliz quando você acrescenta. Você é a pessoa que sempre acrescenta. Estaremos aí nos bastidores. Você sempre acrescenta. É bom, né? Sempre. Tem uma pessoa como ele, como o Carlos Alberto. A voz. Acrescenta. A voz. Ele sempre acrescenta, viu? João, eu sei que você é uma pessoa muito simples, muito humilde, acanhado, introvertido e tudo isso que a vida nos ensina. Eu preciso falar com o meu analista. Né? Mas eu fico contente quando o profissional tem sucesso. E eu sei que você tem mais de 50 prêmios. Eu lembro de um prêmio fora do país, aquela propaganda da Levi's, em que vocês foram para a Inglaterra fotografar na Abbey Road, etc, etc. Eu vou pedir para o Carlos Alberto rodar aqueles que nós fizemos na sua casa e você ir fazendo, olhando o monitor e fazendo um comentário sobre alguns dos prêmios. Espero que sim, porque sabe, a gente falar da gente mesmo eu não consigo, né? Mas ninguém é melhor, né? É possível, Carlos Alberto? A gente sabe falar dos outros, né? Quando a gente fala, legal, agora... Olha lá, João. Então, isso daí foi uma reportagem do Meio Mensagem, né? Sobre quando eu estava fazendo o primeiro e segundo Congresso Internacional de Criatividade em Mídia. Eu estava no estúdio gravando a mesa, os gravadores, etc. Isso no tempo que eu era diretor da MCR. Aí foi da revista de criação. Esse daí foi uma palestra que eu dei na Anhembi Morumbi. Esse é o famoso. Eu sou o terceiro. Sim, inclusive você participou, né? Estava lá. Fantástico, hein, João? Fantástico. Eu falei, foi um sucesso, não? Esse foi um sucesso grandioso. Original para os originais. Original para os originais. Muito bom, hein, João? Muito bom. Então, eu tinha cabelo, tá vendo? Inclusive, na Prêmio Colunistas, né? Esse é um dos acho que foi o Levi's, realmente, foi a parte, mas foi um outro filme que eu fiz para Levi's, que se chamava Be My Baby. Be My Baby. Be My Baby, isso eu lembro. Eu refiz tudo. Esse daí, mais um. Esse também é o colunista o 6º prêmio, né? Esse daí nós tínhamos inventado áudio marca, né? Foi fantástico. Os esportes, nós ganhamos todas as campanhas praticamente do Clube de Criação, etc., do Pênalti, né?
Esse foi um agradecimento do Ângelo Franzão. Macana Erickson, né? Fantástico. Aí você ficou um pouco apagadinho. E tal. Mas só você pode traduzir, eu não consigo. Esse é fantástico. Esse daí foi da encenação de São Vicente, onde a prefeitura, né, foi uma carta super gentil, agradecendo. Achei muito bonito, uma bela mensagem pela direção musical. E pelo sucesso também, né, João? Esse é e aí, olha só, Roger, o brevet do João Derado, é brincadeira, olha lá, João Derado Júnior, brasileiro, tal. Onde é que está o piloto? Eu fui assim. Você já foi assim, né? Tinha cabelo e bigode, né? Opa. Tem um anverso, quer ver? Vamos ver onde é que está, que vai aparecer, gente. Olha lá, piloto privado. Novembro de 78, gente. Pois é. Puxa vida, bacana, João. Parabéns, viu? Muito legal. Olha lá, muito legal. É 75, Carlos. Não. A revisão, quando fez a revisão, né? A renovação, desculpa. Você viu que esse daqui é meu herói. Aí, o seu herói, né? Seu tio. Meu tio, Fernando. Brigadeiro do Ar. Opa. Brigadeiro do Ar, né? O João aí já com menos cabelo, né? Bem menos, né? Aí, mais uma premiação, né? Prata, da Ambev. Aí, quando eu era um pouco hippie também, mas isso já do tempo da publicidade, isso daí é em Pernambuco. Recife, né? Recife. Recife. Olinda, mais precisamente. João e o Camarão, muito bem. Aí o John Pizzarelli, que eu tive a honra de conhecer também, um músico que eu não precisa falar nada. Estiveram juntos em Paraty, viu, Roger? E nem me levou. Mas o John Pizzarelli falou, não, o Carlos não. O Carlos não. Obrigado, Carlos Roberto. Fantástico, viu? Fantástico. Esse daí só precisa virar um pouquinho o pescoço, a gente fotografa ao contrário. Esse daí olha aí a aeronave, a microaeronave do João. Aí parece que nós filmamos um avião de caça, né, João? Esse é um P-46. Que o seu tio acho pilotava, que é o P-47, não, esse é o Tiger. Não, P-40, esse é o P-40, né? Que ele pilotou, não? É o Tiger. Né, Ele começou desde depois o P-47, né? Que é E esse aí é um biplano, né? É um biplano inglês. Aquele é o Spitfire, atrás. Grande avião usado, muito usado na Segunda Guerra, né, João? Eu gostaria de ter pilotado uma máquina dessa. Ele só tinha 2 canhões de 30. Só, né? Agora, para você ter uma ideia, o P-47 tinha 8 metralhadoras de .50. Quer dizer, é um absurdo, né? Uma loucura, né? Não, mas achei uma graça esse biplano aí, João. Muito legal, muito bom. Essa é a nossa estaçãozinha de trabalho. Não, maravilha, gostei muito, parabéns. Ô, João, como você vê o poder da internet hoje, em função da sociedade, do jovem, do profissional, de uma maneira geral? Eu acho que é uma grande rede, realmente ela é uma coisa fantástica, né? Onde ele une as pessoas, por isso que a rede, né? Ela une, né? Tanto os jovens, velhos, médios, enfim, todo e o mundo, né? O mundo não é só a parte de idade, mas você consegue juntar todas as culturas, todas as informações, você tem tudo, né? Tudo, absolutamente tudo lá. O que não tiver, ela vai te dizer aonde achar mais. Então, é uma ferramenta fantástica. O que eu gosto muito na internet é que ela democratiza. Ah, sim. Sabe? Seja aonde for, em que país você estiver, sabe? Por exemplo, eu posso lhe adiantar que o nosso programa, nesse momento, tem uma pessoa que você conhece, que está vendo em Roma, Orlando de Simone. Orlando. Ele manda um abraço muito grande, né? Ele e a Ana Regina. Em Varsóvia, Polônia, o Marco Túlio. O Túlio, grande Túlio. Cíntia Norma, no País de Gales. Coronel Guilherme, em Sydney, Varsóvia, Sydney, Austrália, te manda um abraço, né? Nancy Young, de New Jersey, te manda um abraço. E cumprimentando aí pela sua brilhante carreira, né? Muito obrigado e a todos também. É um privilégio. João, profissionalmente, falta alguma coisa a ser feita? Sempre falta, Carlos. Sempre falta. Que bom. Porque eu acho que quando você fala assim, não, agora encerrei, morre. Né? Morre, digamos, espiritualmente. Eu tenho uma voracidade, né, de
você estar vivo no sentido mais amplo, né? Tanto espiritual, material, enfim, todos, para que sempre tenha uma coisa a mais. Como você chega assim e fala, não, agora acabou terra, né? E, pelo menos essa é a minha visão. Então cada dia novo, né? O sol, eu falo, pô, agora então vamos fazer. E aí vem alguma coisa, enfim, sempre existe uma motivação, você está motivado, né? Muito bom, né? Porque a vida, além de tudo, eu acho a vida muito curta, muito rápida, acho que devia ter pelo menos uns 400 anos, acho que, né? Para realizar tudo isso que a gente vai tendo, você vai aprendendo, você quer aprender mais e mais e mais e mais e mais. Então, acho que cada hora, nossa... Somos eternos aprendizes. Exatamente. 3 pontos. Exatamente. Justo e perfeito. Ô, Carlos Alberto, gostaria que você fizesse uma pequena intervenção, já que estamos nos caminhando para o final. A gente fica, como se diz, percebendo, né, da qualidade do João, da capacidade dele de produzir. Eu acho que isso que é mais impressionante, que mais impressiona. Eu acho que os nossos web espectadores também devem estar nessa viagem, podemos colocar assim, né? Gostaria de saber, João, né, assim, em quantidade, você tem como numerar isso? Quantos jingles você produziu? Ou quantas campanhas publicitárias você produziu? Nossa, cara, não, porque estão sendo, né, 37 anos, 36 anos, mais ou menos. Olha, foram muitos, e foram também desmembramentos de campanhas, né? Às vezes a gente fazia um jingle que se desmembrava em mais 4, às vezes fazia um spot que dava mais 12, né? Em especial, fiz há alguns anos para o Salton, vinho Salton, né? Os jingles para o vinho Chalice, que era um japonês que cantava, o Salim, aí um italiano, um gaúcho, bom, foram quase 18, imagine. Agora, realmente eu não sei te dizer, mas... Bom, eu acho que uma coisa também que ficou latente, eu acho que na pergunta do Roger, eu gostaria de fazer só uma pequena brincadeira a respeito dos comerciais, né, ou das propagandas publicitárias a respeito de cerveja, que é um assunto que eu entendo um pouquinho, né? Você falou e coloca as gostosas para fazer, né? Mas tem que pôr os barrigudos, porque quem bebe cerveja é barrigudo. Pois é. As meninas não bebem cerveja desse jeito, pô. Pois é. Mas aí que tá, digamos, a sedução, né? A sedução. Agora você olha um barrigudo e fala, você quer uma cerveja? Fala, não. Agora vem uma modelo, que é nem... né? É uma questão, como é dirigida, digamos, 90% para a classe masculina, né? A sedução vai entrar no feminino, né? É assim, realmente, barrigudo devia... Aliás, em alguns comerciais tem barrigudo. Se você notar direito, você vê que lá no fundo do casting e tal, dos filmes, tem. Isso não escapa. Né? Ô, Carlos Alberto, eu vou me permitir aí intervir, porque o João ele é uma pessoa muito humilde, né? Sempre foi. Eu me lembro que em 1986, nós fizemos uma brincadeira num estúdio chamado Avantgarde, que ele vai se lembrar, que nós estávamos lá com o Nico Rezende, inclusive, e a gente dizia, né, que o João Derado tinha um jingle para cada dia do ano. Ou seja, na época, mais de 365 jingles, fora outras criações, outras produções, etc. O homem é uma fera. Barbaridade, né? E isso nos orgulha muito. É um profissional brasileiro que levou o nome do país. João, o que dizer? Né? O que dizer? Não sei. Quem vai dizer é o Roger. Vixe, e agora, hein? E agora? Não, eu quero ressaltar mais uma vez, parabéns aqui, Carlos Henrique, pela entrevista e dizer que eu continuo impressionado aqui com a bagagem, e esse tipo de entrevista é importante para a gente perceber e aprender quanto é importante a presença de profissionais desse gabarito aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado, João. Obrigado pela experiência que você passou, por esse aprendizado que você está dando para a gente. E as portas estão sempre abertas aqui no programa Brasil na Pauta, no Opinião em Debate, ou seja, aqui na Infinity TV.
Muito obrigado. E parabéns, Carlos Henrique, está acertando em tudo aí. Obrigado. Cara, não é fácil, hein? Tendo um professor como o Roger, as coisas ficam mais fáceis. Aliás, ninguém é fácil aqui, vou te contar. O moço é bom, viu? E eu, humildemente, tenho aprendido com ele, espero aprender mais. Você lembra daquela frase? É bom que você esteja falando isso, porque o nosso produtor está aqui. Maravilha. Aqui, assim, tem uma frase antiga, falou, o mais bobinho aqui tira a meia sem tirar o sapato. Muito bom. Obrigado, Roger, pela participação. Obrigado, Carlos Alberto, pela ajuda. João, e Deus? Então, ele acho que é o grande arquiteto do universo, né, que a gente tem essa ligação, né, onde ele nos permite estar aqui hoje, né, com os amigos, falando, aprendendo, tendo experiências maravilhosas, né, que eu acredito que ele norteou isso daí, né, como estava te falando, que, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, essas coisas, fala, puxa vida, né, mas que coincidência, não tem coincidência. Então, você faz o que ele, né, ele te dá um norte. Cabe a você seguir ou não. Isso eu não estou falando de religião, tal, mas assim, o norte, né, onde você quer chegar. E como, né, ele te baliza. Mas você usa a sensibilidade. Né, eis o porquê que a gente está tentando se aprimorar, ser cada vez uma pessoa melhor, espiritualmente, e, né, tanto no dia a dia como filosoficamente, para que a gente entenda esses toques que ele dá. Falou, é lá, né? E você vai ou não, né? Então, para mim, ele significa isso. Avisaram que o tempo está acabando. Que é a hora do recreio. Não, avisaram que o tempo está acabando. João, nós agradecemos muito em nome da Infinity TV, dos web espectadores. Eu que foi agradeço, um orgulho, cara. Um privilégio tê-lo em nosso programa. O orgulho foi meu. Espero numa próxima oportunidade tê-lo novamente, podermos tocar, né, sem problemas técnicos, seu jingle. Isso, a hora que agradecendo a toda a equipe técnica. Sem a equipe técnica seria impossível produzir o programa. Agradecendo a audiência, uma boa noite a todos e até o próximo programa. Boa noite.